Pois pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje decidi fazer aqui um pequeno vídeo onde vamos falar com alguém que tem atualmente o sistema da Starlink e eu acho que vai dar uma conversa muito interessante. Porquê? Porque tem sido um dos assuntos do momento. Muitos de nós temos estado a sugerir às instituições oficiais a Starlink como sendo a alternativa para situações de catástrofe e, por que não, falar com alguém que já tem e trazer aqui algumas informações a nível de experiências acumuladas por um utilizador real, que por acaso é um utilizador intensivo. Antes de começarmos o vídeo, vou-vos pedir aquilo que peço sempre. Em primeiro lugar, deixa o like no vídeo, subscreve o canal e passa também aqui em baixo em viciadocomenta.pt, que é o meu site, onde tu vais poder sempre ler alguns artigos escritos por mim, que tentam sempre acrescentar algumas informações aqui ao caso dos vídeos do Viciado Comenta. Podes também carregar no botãozinho do aderir e por apenas 99 cêntimos por mês tens acesso a todos estes conteúdos de uma forma prioritária. Ou seja, não tens que ficar à espera do dia em que eles vão a público. Assim que eles vão para o YouTube, tu podes imediatamente assistir. Meus caros amigos, o meu próximo convidado vai ser o Eduardo, que é alguém que trabalha aqui pela internet, fazendo live streams de gaming, maioritariamente Twitch e YouTube. Portanto, estamos a falar de um utilizador intensivo de internet e para quem a Starlink foi a última das opções viáveis. Ou seja, ele tentou ter um serviço de internet convencional de fibra, mas tendo em conta a zona onde ele está, não é possível fazê-lo. Foi então para todas as outras alternativas existentes, nomeadamente a possibilidade de ter routers que utilizam basicamente dados móveis, seja 4G, seja 5G, esteve nas componentes, digamos assim, normais e em serviço empresarial e nenhum destes serviços foi capaz de dar resposta, tendo em conta a localização e o tipo de utilização de serviço que ele precisa. Assim sendo, a Starlink foi a alternativa última a tudo isto que existe e até agora aparentemente está a funcionar. Por isso, venham daí e vamos então falar um bocadinho com o Eduardo e perceber como é que o serviço da Starlink tem funcionado para ele. Ora bem, pessoal, então, como prometido, estamos aqui com o Eduardo, que basicamente é alguém que está a utilizar intensivamente Starlink e, por que não, trazê-lo aqui à nossa série do Viciado Comenta, exatamente porque nada melhor do que falarmos com alguém que tem experiência na situação, numa altura em que se fala tanto da Starlink, perceber as limitações, perceber as vantagens, etc e tal. Para já, Eduardo, muito obrigado por teres vindo aqui à série do Viciado Comenta. Não sei se queres dizer aqui alguma coisa ao pessoal. Pá, nada assim de especial. Obrigado por me convidares a mim. Starlink, muito louco, é muito salva-vidas em situações complexas, mas é bem mais simples, ou seja, uma coisa mesmo bonkers em termos de simplicidade para usar do que o que eu, quando comprei na altura, achei que ia ser. É isso Portanto, muito mesmo. E é interessante. sobre isso tudo que nós vamos falar aqui. Bom, vamos começar pelo princípio, que é para a conversa não durar muito tempo, porque nós somos muito conversadores, já sabem como é que é. Hum. Basicamente, a questão é a seguinte: o Eduardo vive numa zona onde não é servido por fibra, ok? Portanto, basicamente a zona é servida, mas na zona específica onde ele está não tem possibilidade de contratar um serviço de fibra. E é aqui que entra as alternativas que todos conhecemos até então, que é a possibilidade de nós utilizarmos, por exemplo, um hotspot, neste caso 4G ou 5G, para utilizar como internet fixa. Bom, foi isso que o Eduardo fez durante algum tempo, mas, pelos vistos, teve aqui alguns problemas. Queres-nos explicar um bocadinho aí a tua situação? Epá, muitos problemas mesmo, porque a zona que lá está tem fibra, eu não posso pôr onde eu estou, não dá para pôr, então tinha que ser alguma coisa sem fios. O problema é que é uma zona um bocado isolada, portanto eu não estou numa cidade, nem mesmo numa vila, isto é mesmo ao pé da praia, então já é no meio do nada, já é uma chatice. E como é separado por uma reta de pá, 8 km, eles nunca querem instalar cá nada extra porque lhes dá muito trabalho. Então eu experimentei nós, Vodafone, Vodafone empresas, nós empresas, experimentei todas as internets que haviam. O problema é sempre o mesmo. As velocidades são sempre duvidosas. Se tiver muita gente, principalmente no verão, nem dados móveis, nem internet, nem nada. E depois, para quem usa de forma muito intensiva, seja em upload ou download, aquilo é 7, 10 diazinhos e pronto, já estou com a velocidade a 1 mega, que é o KK, porque há a política de utilização responsável, patati patató. Exatamente. Então não havia mesmo nada, nada, nada que resolvesse. Então, pronto, tivemos que tentar a sorte com a Starlink. Exatamente. Engraçado que
quando o Eduardo andava com estes problemas, eu inclusive fui ver nas plataformas como o Cellmap, etc., tentar perceber na zona exatamente onde ele está, se ele estava longe do site, o que é que estava a acontecer, porque na altura havia aquela questão, a Digi vai ser nova entrante e pode eventualmente colocar aí novas antenas, melhorar o serviço e tal. A realidade é que o Eduardo está literalmente a 150 metros de um site, ok? Ele tem ali um site Hum. montado mesmo ao pé da zona dele, portanto não é uma questão digamos assim, de distância. O que se passa é que, tanto na questão da utilização de um hotspot convencional, ou seja, contratando esse serviço à própria empresa, como, por exemplo, eu acho que tu chegaste também a fazer esse teste de comprar um cartão móvel e colocá-lo num hotspot, exatamente, a questão é a Exatamente. mesma. Estamos a falar de um utilizador intensivo de internet, para quem os dados móveis até funcionavam, neste caso na Vodafone, mas depois tinhas ali um problema a uma hora específica. Queres explicar também um bocadinho isso? Pá, isso virou meme e tudo, porque isso é um problema que Exatamente. até hoje sabe Deus o que é que originou e nem eles souberam e foi. Eu e a Vodafone até construímos ali uma relação íntima de tanta conversa que nós tivemos, porque de facto o que eu tinha antes era a Vodafone Empresas, era na altura conseguir pôr um pacote que ainda nem sequer estava disponível, porque eu disse: Oh meu, isto não dá, não dá, não dá, para isso não vou pagar. Fizeram-me o especial favor de meter algo que já era mais potente, era um novo router e tudo mais. Era com Funcionava, mas 5G, chegava à certo? meia-noite e três, já era 5G e as velocidades eram muito superiores. Na teoria, chegava até aos 700 megas. Aqui não, mas cheguei a ter 400 e tal de download, comparado com antes que só tinha 100 em dias de sol e sem ninguém aqui na praia. O problemita é que chegava à meia-noite e três, morria a internet. Andámos ali para a frente e para trás nos porquês. Eles tentaram de tudo, trocaram o router para aí 3 ou 4 vezes. Ainda hoje não se sabe o porquê. Há dias que eu ainda tenho essa internet aqui para os meus pais, que aquilo funciona bem. Há dias que não, mas é todo um mistério. E opá, eu aí não havia mais opção, porque eu, para trabalhar tem que ser e tem a net. Não, é a única coisa que não pode falhar. E então lá teve que ser a Starlink. Starlink, foi à confiança. Se não desse a Starlink, tínhamos que mudar de spot, não havia hipótese. Exatamente. Portanto, isto é a conclusão do quê? Eu muitas vezes aqui na série do Viciado Comenta falo sobre isto, que é a questão dos nómadas digitais e das pessoas que dependem da internet como do pão para a boca. Por acaso, o Eduardo até está numa circunstância que poderia mudar de zona, ali não muito, vamos dizer, longe da zona onde ele está, apesar dos constrangimentos pessoais que isso possa causar, e até podia resolver em parte o problema. Mas vamos imaginar, por exemplo, pessoas onde. Vamos imaginar que o Eduardo estava a trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos, certo? Ele de repente não vai ter a possibilidade de, espera aí, agora durante aqui uma semana vou-me reorganizar para mudar não sei para onde. Não, ele tem que trabalhar amanhã, e amanhã, e amanhã, e tem que estar online. Ou seja, a internet hoje ganhou uma relevância muito importante. Por isso, quando nós falamos em às vezes a utilização dos serviços, há pessoal que me diz assim, ó Pedro, mas a fibra, por exemplo, não está disponível em todo lado, e mesmo quando está, às vezes não é fibra, às vezes é DOCSIS e pode não ser tão boa, blá, 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 blá. Vamos imaginar que vamos colocar com as redes 5G cada vez melhores, eventualmente podem ser uma grande alternativa à fibra. São, ponto e vírgula. Porque depois há estas questões, estes constrangimentos, como o Eduardo aqui explicou, que, ora, imaginem, quando aquilo está a funcionar bem, ok, bacana. O problema é depois, quando há este tipo de problemas e depende da zona onde vocês estão. Normalmente, uma pessoa que esteja numa zona urbana não vai sequer pensar nisto. Quem é que vai pensar nestas circunstâncias de utilização de LTE ou de 5G, de hotspots móveis? São as pessoas que estão em circunstâncias onde a fibra não cumpre. Nessas zonas, normalmente, as operadoras acabam por não ter um investimento tão grande nas redes e, portanto, chegamos a problemas como o Eduardo ali representou. E bem, posto isto, chegámos à questão da Starlink. Vocês já perceberam o que é que levou o Eduardo a pensar na Starlink. Portanto, todas as soluções convencionais não funcionaram, inclusive vimos agora recentemente com a questão da depressão Christine, que também vai ser uma ótima pergunta perceber como é que a Starlink sobreviveu à Christine, e até numa zona que estás aí não muito longe das zonas afetadas. Portanto, vamos começar por aí. Portanto, tu fazes a decisão de comprar um equipamento. Tu não quiseste a questão do aluguer. Eu Fala-nos um bocadinho não quis disto. alugar porque eu estive a viver em Espanha antes de voltar para Portugal e uma coisa que Espanha tinha espetacular é se eu metia Movistar, não havia cá fidelizações para ninguém. Metes, tens, não queres mais, cancelas, devolves o equipamento, estás tranquilo. Não há aquilo de tenho que ficar 2 anos, que a Uhum. vida é muito curta, um gajo quer mudar de sítio, é burocracias, eu não tenho paciência. E como eu optei pelo Starlink Mini, já foi na ideia de eu agora estou aqui, se calhar daqui a 6 meses meto-me numa aventura qualquer e o Starlink Mini
aquilo é mesmo pequenino, cabe na mochila, eu meto na mochila e levo comigo. Posso usar ou não, mas levo comigo como se fosse no bolso. certo. E pá, prefiro pagar logo de estouro, é meu, uso o tempo que eu quiser, não tenho que me chatear. Aquilo dá para, não é cancelar o serviço, dá para suspender o serviço. Portanto, se eu a partir da manhã digo, olha, não me apetece usar mais Starlink, quero viver sem internet, eu posso pausar e depois, passado um mês ou dois, volto a ativar. Não, é super, super tranquilo. Mas a ideia de ficar fidelizado com os traumas que eu tenho de Portugal, eu não quero fidelização nenhuma. Eu quero cansar quando me der na telha, mesmo pagando mais, porque o equipamento fica comigo e fica, posso usar quando eu quiser. Pá, preferi assim. No caso, por exemplo, do Starlink Mini para o Starlink Standard, há literalmente a questão da redução do tamanho do equipamento e em relação ao router. Tu continuas a ter um pequenino router que liga, digamos assim, vamos Não sei chamar se dá isto à para ver, parabólica. Consigo, é, consigo. é aquilo ali. Não é obrigatório usar. Eu fui descobrindo pouco a pouco. Isto nem Uhum, sequer é preciso. Isto é mais para estender o sinal. Mas como eu ok, literalmente do lado de cada parede, mas no telhado, é onde está a Starlink. Então no meu caso não era ok. preciso. Mas se a casa fosse um bocadito maior, ou se tivesse paredes assim mais grossas ou assim, isto aqui meio que estende o sinal. Mas eu descobri sem querer porquê. Porque desliguei isto por acidente e continuei aqui na boa. Sim, E só isso, depois é que reparei que isto estava desligado e fiquei do tipo, what? isso basicamente permite teres a vantagem de ligares aí cabos RJ45, vamos dizer assim. Ligar os Exatamente, cabos aí. aquilo vem de lá da antena um cabo até ao router e depois tu tens mais uma entrada deste router mini para um PC. Se quiser estar Sim. ligado Sim, por e se cabo. quiseres eventualmente até podes meter aí um switch e ligas os quantos equipamentos quiseres por cabo. Exatamente, exatamente. Sim. Uhum. Portanto, isso é a parte interessante, que é a Starlink pensou em duas soluções. A solução de tu literalmente levares só a antenazinha e metes lá a antena e ligas-te por Wi-Fi, ou então uma solução mais residencial e mais fixa que te vai permitir, não vou dizer uma estabilidade, porque ao fim e ao cabo hoje em dia os equipamentos têm excelentes placas de Wi-Fi e portanto tu hoje em dia rapidamente tens acesso quase a velocidades satisfatórias por Wi-Fi como por cabo. Vamos falar mais sobre uma questão de estabilidade, provavelmente, para ligar vários equipamentos ou algo que esteja. Vamos imaginar que o Eduardo está numa casa muito grande e estendo um cabo durante 15 metros, garante que tem a mesma Exatamente. velocidade lá naquele equipamento a 15 metros do que teria aqui, o que também não invalida dizer que se calhar se tivesse por Wi-Fi também não tivesse uma velocidade satisfatória. Mas pronto, a Starlink pensou exatamente em ter um serviço mais fixo e ter depois adicionalmente um serviço mais móvel que permite simplesmente só levar a antena. Falando do serviço, eu sei que tu és um utilizador intensivo, sei que estás no Uhum. plano de 40 € mensais, que é o chamado plano que eles têm aqui, o Standard, que anuncia velocidades entre 135 e 305 megabits de download e entre 20 a Uhum. 40 megabits de upload. Portanto, com prioridade na rede e sem limitações. Estou a dizer isto da prioridade porquê? Porque existe um outro plano que fica um pouco mais barato, que fica por 29 € por mês, tem velocidades inferiores entre 80 a 200 e 15 a 35, é ilimitado, mas não tem prioridade na rede. Ou seja, pode haver circunstâncias de constrangimento de rede que leve a uma redução para os valores mínimos. Sabendo eu que tu és alguém que precisa de internet e que qualquer oscilação durante o teu trabalho tu notas, não é? Portanto, se de repente vier abaixo, como é que tem estado o serviço até agora? Pá, em geral, zero razão de queixa, isto foi mesmo noite para o dia. Ou seja, independentemente da. Não só a velocidade muito mais alta, porque eu mesmo com a Vodafone empresa anterior, o máximo de velocidade que normalmente eu tinha aqui na zona era 120, 150 download e era aí os 20 do upload. Mas lá está. Bastava estar um bocadinho de nuvens, um bocado de chuva e afins. Pronto, já não dava muito bem. A Starlink geralmente é 200, 300, 400 download e o upload Ok. nunca mexe muito, seja chuva, sol, é sempre 40, 50. Portanto, para o que eu preciso, chega e sobra. Pá, o bacana foi que mesmo com as tempestades, ou mesmo um bocadinho antes, quando começaram as tempestades, eu cheguei a ficar sem rede. Esta zona aqui ficou sem rede móvel, não havia Vodafone, não havia nada. Eu continuei com a internet. Ou seja, Ok. só aí era louco. Eu mal saía aqui para dar a voltinha à praia ou assim, não havia comunicações, não dava para pagar nada por MBWay, não nada. Voltava aqui para o meu cantinho, tinha internet a funcionar. Claro que mais instável do que quando estamos com as situações perfeitas, o que Ok. é natural, mas era a diferença entre ter ou não ter. E é uma diferençona opa-opa. Uma diferença significativa. Sabes que eu fiquei relativamente preocupado, digamos assim, porque é assim, isso requer, digamos, em primeiro lugar, requer eletricidade, não é? Que é logo o grande game changer, não é? Se perdes eletricidade, mas isso é como Uhum. tudo.
Pronto, aí cabe a nós termos uma Uhum. solução que nos permita alimentar isso, já lá vamos mais à frente. Segundo lugar, porque isso está colocado no exterior e através do site eu verifiquei que isso está certificado, entre aspas, até ventos de 100 km hora. A grande vantagem disso é que isso é móvel. Tu rapidamente chegas e tiras isso para Uhum. dentro de casa numa circunstância qualquer do outro mundo. Se tu pegas nessa antena e a metes aí dentro do teu quarto e apontas, ela não apanha ou apanha alguma coisa. Ela precisa de estar livre para o céu. É, o ideal, o prato da Starlink tem que estar e quanto menos obstruções, melhor. Se eu, como tenho muitos pinheiros à volta, eu não estou Uhum, na situação perfeita. Portanto, se eu não tivesse nada à volta e estivesse só o céu livre, a velocidade lhe ok. era se calhar superior e mais estável. Ainda assim, este router, ligado à corrente, Ok. ele tem net sozinho. Não são Sem a velocidades, não parabólica? tem nada, sem nada. Isto aqui também foi tudo descobertas com acidente. Só Ok. que o routerzito tem o quê? Pá, aí 20, 30 megas de download e pá, aí uns 5 de upload. Ou seja, dá para o básico dos básicos dos básicos. Ok. Mas funciona. Essa parte não sabia. Agora, a parabólica em si, se eu a meter para dentro de casa, duvido que apanhe grande coisa. Mas, é mesmo, mas duvido que seja sempre zero. Não é, nunca é como a Vodafone em que eu ficava mesmo sem net. Do tipo, Certo. ela dizia, não funciona. Deve funcionar é mal. Agora, mesmo com as ventanias, caíram-lhe pinhas, caíram-lhe ramos, caiu tudo em cima da Starlink. Eu não atirei, deixei-a lá. O meu, se é para testar, é para testar. E Ok. ela continua lá, rigíssima da vida. Sabes que isso é algo interessante que nós estamos a falar nisto de mas agora vem um vento e leva isto, e depois de repente a Starlink está na Ucrânia em tudo o que é cenário de guerra, montada em Pois, cima também, de também. drones. Epá, Uhum, e é engraçado o facto de tu estares a falar aí nesse routerzinho pequenino, porque até aqui há muito uhum, pouco tempo estava a fazer um vídeo exatamente por causa dessa questão da Starlink na Ucrânia, que entretanto o Elon Musk desativou a utilização por parte dos uhum. russos, e o que está nos drones é precisamente esse router pequenininho. Ou seja, ele é inserido no. Porque aquilo basicamente o objetivo é só que conecte com os equipamentos de É, tipo é joysticks o de quanto controle de basta. rádio, vamos dizer assim. Exatamente. É muito interessante e isso leva-me a pensar o seguinte. E vamos imaginar, por exemplo, na zona de Leiria e outras que foram extremamente afetadas com ventos acima de 200 km hora. É óbvio que a Starlink não ia resistir a 200 km hora, assim como não resistiu Dificilmente. grandes infraestruturas com envergadura alta. O que me deixa a pensar no seguinte: tu, numa circunstância dessas, ias lá fora, sacavas fora a parabólica, ficavas com esse pequeno Uhum. equipamento e nunca chegarias a zero. E eu digo zero porquê? Mensagens no WhatsApp, mensagens, eventualmente áudios, se calhar até chamadas pelo WhatsApp ou até chamadas com base em Wi-Fi calling, algo desse género, tu estás sempre ligado ao mundo. Tu nunca vais ao ponto de ficar a Exatamente. zero. E isso, na minha É o mais opinião, importante. exatamente, eu acho que é relevante. Houve algum momento em toda esta tua experiência que tu tivesses percebido, ok, Starlink neste momento não está funcional, falhou aqui algum momento? Opa, foi, fiquei sem luz. Pronto. Aí não tive hipótese. Aí Fiquei não sem tens luz durante hipótese. algum tempo e aí faleceu, porque eu tenho um UPSzito que ainda dá para desenrascar durante um bocadinho. Uhum. Mas eventualmente é fatal. Agora, de resto, havia aquelas às vezes falhas de sinal, por exemplo, eu estava aqui a fazer coisitas, ficava com mais ping, por exemplo, a jogar, Ok. notavas do tipo, isto não está a 100%, podia às vezes perder a conexão durante uns segundos, mas nunca ao ponto do tipo, olha, hoje não vou poder fazer nada, estou incontactável porque a Starlink não funciona. Isso até agora não existe. Ok. Se ela Isso está é, ligada, há sempre qualquer bocadinho de internet. isso é brutal. Isso é brutal. Falaste na questão da eletricidade. E, inclusive, Hum, nós, ao longo destes últimos tempos, já tínhamos falado até sobre isso, porque, entretanto, isso agora está a ser noticiado para a malta assim mais geek, que anda sempre em cima desse acontecimento dos consumos de eletricidade e tal. A Starlink tem realmente esse problema. O consumo de eletricidade é muito superior àquilo que é o consumo de eletricidade, por exemplo, se tiveres um router em casa. Se tiveres um router em casa, um serviço hum, qualquer de fibra, o teu router vai-te consumir 10, 15 watts, uma coisa assim qualquer. A Starlink anuncia entre 75 e 100 watts, sendo que pode ser mais numa circunstância em que ela tenha que entrar no modo descongelamento. O que é ou descongelação? exatamente. O que é isto? Ele tem um equipamento, uma espécie de uma resistência nessa tal parabólica que fica na rua. Para os países e para as zonas onde faz muito frio, ela não pode ficar coberta de neve, sob pena de prejudicar o serviço. E então ela entra naquele modo de aquecimento para derreter a neve e isso faz aumentar a temperatura. Mas isso aí é uma circunstância especial e eu não vou falar aqui porque acho que não faz sentido, principalmente para um país como o nosso, onde temos um clima mais ou menos temperado, onde não neva assim, não está há um mês a nevar, como em algumas outras zonas. Uhum. Eu sei também que a zona onde o Eduardo está
tem também uma particularidade com a eletricidade e essa eletricidade é um bocadinho mais cara do que o comum mortal. Tu, até agora, nestes vários meses em que estiveste com a Starlink, notaste alguma diferença substancial? Opa, eu acho que não. Mas lá está, eu não sei se a minha como é a mini, acho que não gasta tanto como a standard. Não é acho, é não gasta tanto. Eu não sei Uhum, se esse número que tu disseste é da minha, que eu isso não prestei atenção na altura. Eu precisava de internet. Estava numa situação em que é preciso internet. Se gasta mais luz ou menos luz, era-me irrelevante. Eu precisava era não ok. ficar sem nada. Então foi tranquilo, mas não creio que tenha notado grande coisa. Aqui eu pago mais luz por causa da situação em específico, Uhum, mas não creio que seja assim uma coisa muito impactante. O que eu descobri agora há pouco tempo é a minha Starlink também tem isso de reter neve e tudo mais, mas na app, porque eles têm uma app muito, muito fixe. Por exemplo, se eu não deixo o PC ligado durante a noite a fazer alguma coisa ou assim e não vou precisar da internet durante a noite, dá para meter o router e o prato, etc., a desligar e a voltar a ligar à hora que tu quiseres. exatamente. Dá para também desativar lá o sistema de reter neves e tudo mais. E pá, e se o problema fosse mesmo, pá, quero poupar eletricidade, ou se eu tivesse, por exemplo, numa caravana em que a luz é mais limitada e que vale, Sim. tem que se mesmo poupar, eles já vêm com umas quantas opçõezinhas para aquilo poupar. Mas acho que em geral esta aqui não gasta assim grande coisa. Sim, eu Seja por acaso assim até estou aqui a verificar nas grave. características, a tua Mini consome Hum, entre 25 e 40, o que é pronto. substancialmente inferior entre 75 a 100 da Standard. É, a Neste outra é caso, bruta, a outra é bruta. exatamente, ou seja, se tu estiveres no limite dos 40, numa circunstância Uhum, em que estejas, vamos imaginar, 12 horas por dia em utilização, estamos a falar se calhar de meio kilowatt por dia, não é significativo. Na eventualidade de estares, por exemplo, na Standard, 100 watts já é significativo. Ou seja, estamos a falar, imagina, de 1,5 kW ou 2 kilowatts num dia, vamos pressupor se tiveres 15 ou uhum. 20 horas, e aí já pode ter significativo vezes 30 dias. Porquê é que eu estou a falar nisto? Em circunstâncias normais, isto não faz diferença. Ok? A gente está em casa, temos conexão de energia, etc. Onde é que está o problema? O problema está numa circunstância de emergência onde tu estás dependente, por exemplo, de uma fonte que não tem energia constante. Vamos dar um exemplo. Painéis solares, durante o dia não será um problema, durante a noite ficas enrascado. Ou circunstâncias em que tens, por exemplo, aquelas unidades powerbank gigantescas com 1 ou 2 kW. Numa circunstância em que tu fiques extremamente limitado, é óbvio que de repente estares a drenar uma bateria daquelas por dia é significativamente complicado. Numa circunstância em que estiveres, por exemplo, com um gerador, tendo em conta que aquilo vai permitir energia durante 24 horas constante, não será um problema tão significativo. Ainda assim, é um fator a ter em conta e a pensar, apesar de eu já ter visto notícias que a Starlink já foi atualizada no sentido de reduzir consumos, e eu acredito que com o passar dos anos vai sendo cada vez mais eficiente. E eu até acredito numa coisa, Eduardo, eu acredito numa coisa que nem sei como é que eles ainda não pensaram nisso, que é a Starlink vir com um mini painel solar integrado nela própria, que vai, imagina que não desse para tudo, mas que reduzisse em 80% o consumo durante o dia. Claro, claro, Pronto, claro. estava Era louco, resolvido. era. Estava resolvido. Uhum. Poderia era aumentar um pouco, neste caso, o consumo, ou o consumo, o preço do equipamento, mas eu acho que isso vai ser o futuro com toda a certeza. Toda a certeza, acho que é algo. Portanto, tens uma parabólica na rua, essa parabólica, em princípio, essa antena, vamos dizer assim, parabólica é um termo antigo, vai Uhum. estar em contacto com o Sol, portanto, ter um sistema completo. Não, se calhar na Mini não faria sentido, porque a Mini o objetivo é ser portátil, ou até se calhar faria, porque o Elon Musk tem assim umas ideias, inclusive agora quer Pois colocar um gajo nunca servidores no sabe, não. espaço. Exatamente, ele quer colocar Uhum. servidores no espaço precisamente por causa da questão da energia solar, etc. Enfim, em geral, tu recomendas a Starlink, já deu para perceber aqui pelos teus insights. O que é que tu achas que poderia melhorar do ponto de vista do serviço? Há alguma coisa que te, sei lá, eu sei que o sistema é basicamente plug and play. Fala-nos também um bocadinho dessa tua experiência. É. Tiraste aquilo da caixa, como é que foi? Por acaso foi muito louco, porque eu andei a ver muitos vídeos, andei a ver muita Uhum. coisa antes de comprar, que eu tenho que fazer aquela pesquisa Portanto, já intensiva tinhas um just in curso case. superior em Starlink. Já Já. aquilo, quase fui à universidade, e depois na minha stream havia malta que tinha, e eu ainda fui falar com eles também para ter ali a experiência mais próxima. Ok. E toda a gente dizia que aquilo era ligar à ficha, apontar para o céu e tudo mais, só que, meu, isso parece muito Disney. Então, para ligar à ficha, aponto para o céu, tenho internet. E foi literalmente, eu cheguei, fiquei logo todo contente, que a caixinha nem vem quase nada, vem só o prato com o suporte básico, um cabozito de RJ45, ou lá o que é, e a ficha. E eu, pronto, Ok. está bem. Então liguei aquilo no chão lá da rua, aquilo faz manda-me, tem um código QR, sacas a aplicaçãozita,
e assim que aquilo atualiza só e liga e tudo mais, pronto, está conectado. O que me deu mais depois de trabalho foi, tive de mudar o nome, ou seja, eu queria mudar o nome da rede, depois passar os cabos, eu demorei mais tempo a passar os cabos todos dali daquela zona aqui até ao setup, do que a ficar com a internet quando meti Funcional. aquilo. Ou seja, isso é Exatamente, aquilo é basicamente mesmo chegar, muito, muito longo. mete aquilo no meio do chão. Aquilo, entretanto, há de fazer ali algum tipo de atualizações, ela demora 1 ou 2 horas a configurar para o céu, para apanhar a melhor coisa, ou já não é assim na Mini? Epá, não, não, não. Ela é, aquilo fica logo pronto a usar. Ela Sim, é, quando tu fazes um mapeamento do céu, que é depois apontas o telemóvel para o céu, dás ali uma pirueta e ela vê onde é que está e tudo mais e vê as obstruções, ela fica-te a atualizar o mapa das obstruções. Isso demora tipo uma horita. Mas ok, isso é não te isso. impede de usar a internet, só serve Sim. mesmo para depois. No final vai dizer assim: olha, tens aqui umas obstruções neste triângulo, nesta zona, naquilo. Se puder remover essas obstruções, vai melhorar o sinal. Eu não posso remover nada. Quer dizer, agora que a tempestade removeram-se uns quantos pinheiros, portanto, Boa. eu fiquei um bocadinho com menos obstruções, mas a única coisa que ela diz é isso, e mesmo com obstruções ela funciona. O que muda com as obstruções, pá, é consoante a hora do dia ou Ok, assim, aquilo pode, a net falha ali um bocadito, mas volta, mas nunca fica não operacional, portanto, ok. é quase Isso é, irrelevante. isso é o ideal. Sim, porque eu tinha visto Exatamente. inicialmente que aquilo depois vai para o céu e depois vai ficando ali a perceber. Deve ser isso que tu estás a falar, a questão do ângulo para apanhar as melhores opções. Isso é Uhum. substancialmente interessante. Outra coisa que é interessante, tu já tentaste esmagar o serviço, ou seja, colocar um conjunto alargado de equipamentos em simultâneo, ver até onde é que tu consegues ir. Por exemplo, consumos para um mês, qual é que é a tua média de consumos de um mês, por exemplo, neste momento? Agora, não, pá, o que eu já fiz assim mais hardcore foi, agora com as tempestades, isto ficou Uhum. mais instável e eu queria testar se isto estava a funcionar para stream e tudo mais. Então meti o PC de cima a streamar, o PC de baixo a streamar e o telemóvel a streamar. Naquele modo que é só de testes, para não ir público. E Uhum. deixei aquilo. Umas horas aqui só à toa. Aquilo vai perdendo uns FPS, mas por exemplo, em 3 ou 4 horas de stream tinha tipo 1 a 3% de drop de frames. Não, é Que irrelevante. tendo em conta a calamidade que estava a acontecer, a Sim. ventania, e depois era chuva e tudo inundado aqui, bastante bom. Agora, quanto é que eu gasto por mês? Eu não tenho feito assim tantas streams, mas fazendo stream como faço para o YouTube e para a Twitch ao mesmo tempo, e eu prefiro mandar o sinal 2 vezes em vez de serem eles a fazer lá o coding, aquilo devem ser ainda o quê? Uns 20, 30, 40 gigas por dia só com a stream. E depois consoante, pá, há um jogo qualquer que quer experimentar. São mais 100 gigas. Eu acho que desde que eu tenho a Starlink, deve ter sido o máximo para aí 1400 ou 1600 gigas no mês. Ok. E so far, aqui estamos bem. Com as Pronto. Vodafones da vida e com as. Então, com a nós na altura, Jesus Senhor. Sim. Nossa, nem dava para passar aquele período de experiência. Não, não, não tens hipótese. Chegas ali com um Nada, consumo de nada. Aquilo 1,5 ficava logo ter. sem net. Sim, sim, 1 TB e Nada. meio, entrando logo na questão da política de utilização responsável. Não há hipótese. Sim, sim, Não há sim. hipótese nenhuma. É. Não, mas isso é muito interessante porque eu estou. Lá está, eu estou aqui na série mais com uma ideia, não é tanto jogos e não sei o quê, estou mais numa ideia Uhum. de. Estou a imaginar uma Câmara Municipal, um grupo de proteção civil, alguém que tenha que estar contactado numa circunstância dessas de calamidade, está num Teams, está num Zoom da vida, está numa videochamada com o governo central ou algo assim, e pá, eventualmente pode ter ali um crash, um lag, uma coisa qualquer, mas nunca vai perder a conexão com um serviço deste, e isso é a oitava maravilha do mundo. Porque numa altura em É. que nós precisamos da conexão, da conectividade máxima, acho que não há hipótese nenhuma. Neste caso particular, o Eduardo utiliza muito o upload como eu, para o envio de conteúdos, seja em direto, seja vídeos, etc. E apesar de tudo, perceber que a Starlink está também já neste momento a tentar melhorar a qualidade desse serviço, ou seja, estamos aqui a falar de velocidades de upload, se calhar ali à volta dos 50 megabits, sendo que no futuro a Hum. Starlink pretende chegar a 1 giga espelhado. O que é, por exemplo, a velocidade de internet fibra fixa que eu tenho aqui em casa, 1 giga espelhado um dia através de um satélite, meus amigos. Isto é do outro planeta. Inclusive, a Starlink tem. A Starlink é como o canivete suíço, tem mil e umas opções para ser utilizada. Dou-vos aqui três exemplos claros: a utilização da Starlink em navios, a utilização de Starlink em aviões e a utilização do Starlink para cenários de guerra. São três cenários onde, até hoje, a internet, como nós a conhecíamos, tinha sempre limitações. Seja limitações de preço, muito significativas, por exemplo, a questão, todos nós já tivemos aquela coisa de, agora há aviões que já têm essa questão do Wi-Fi, mas de qualquer das maneiras são extremamente caras essas utilizações, ou então situações de pessoal que vai, por exemplo, para um cruzeiro e que
para não correr o risco de repente estar a puxar a internet do próprio telefone e de repente está com roaming não sei quantos países diferentes a pagar não sei quanto, tu tens um equipamento destes. Inclusive, no próprio site da Starlink vocês têm lá os preços comerciais para este tipo de situações. Ou seja, é imaginar que este serviço não é só um serviço inovador. É um serviço que ele vai-te fornecer um serviço de uma maneira como nunca pensaste e nas mais variáveis circunstâncias. Sendo que tudo isto que o Eduardo aqui falou do ponto de vista da utilização dos equipamentos, no futuro ainda vai integrar com os nossos telemóveis. Ou seja, na palma da minha mão, eu posso passar a ter os meus serviços com o serviço Direct to Cell, que vai permitir, através destes mesmos satélites de baixa altitude, no qual a antena da Starlink do Eduardo se conecta, o meu telemóvel também se conecta, para eu poder ter chamadas no futuro, mas isso vai necessitar sempre de espectro terrestre, mas também para ter internet. E aqui vai ser o passo seguinte, que neste momento a Starlink já faz nos Estados Unidos com a T-Mobile, neste caso para poder cobrir zonas onde não tem bom serviço, mas isto é o futuro e o céu é o limite. Eduardo, muito obrigado por teres aparecido aqui e muito obrigado aqui Ora por essa. contares as tuas experiências. Acho que foi bastante enriquecedor para o pessoal. Pá, e pronto, e olha, espero que o Starlink não falhe e continue a melhorar. E quem sabe um dia, eu vou arranjar uma aqui para casa, quanto mais não seja, para ter aqui um serviço redundante e para testarmos aqui isto de uma maneira mais in loco para ver isto, para a sério. Muito obrigado, Eduardo, e Tu vemos. tens 30 dias e tu podes mandar vir, fazes o vídeo e devolves. Que eles deixam fazer isso. É, dá para alugar o serviço assim? Eles dá. Não é lugar, tu compras como se quisesses e tu tens Ok. 30 dias para utilizar e dizeres gosto ou não gosto. Mesmo que tu digas, olha, não quero Starlink porque não gosto que seja quadrado, devolves. E eles, ok, devolvem-te o dinheiro. Desde que não percas nada do Ok, equipamento, caixas e afins, eles deixam de experimentar, é muito fixe. ok. Olha, deixa-me só fazer-te uma pergunta antes de terminar. Percebeste que Hum. neste momento o serviço tem o aluguer gratuito, ou seja, tu pedes, digamos assim, o equipamento e não pagas nada, só vais pagar o shipping. A única limitação é que se desativares o serviço tens que devolver o equipamento. Tu nunca Pagas. pensa. E, Exatamente, e pagas, suponho. Ya, ya, ya. sim. Por Eu exemplo, ponderei, mas é pá, eu é aquela coisa, eu prefiro, é meu, uso quando eu quiser, exatamente. como quiser. O Eduardo é daquele pessoal da nova concorrência. Fidelizações, bota abaixo. É isso Eu mesmo. detesto fidelizações, detesto. Não É verdade, posso é com isso. verdade, é verdade. Não, e principalmente na tecnologia, onde as coisas evoluem tão depressa, em 24 meses podes estar completamente obsoleto e depois não consegues sair dali. Ou melhor, podes fazer upgrade, Exatamente. mas depois ficas mais 24 e andas sempre nisto. Pois, É, que é exatamente. E depois se exatamente. tens problemas, a resolução de problemas é sempre por um caos e demora e demora e demora. Tu Uma chegaste alguma vez, porcaria. agora está-me a surgir mais questões, isto é muita coisa. Por exemplo, do Hum, ponto de vista do apoio ao cliente, chegaste alguma vez a falar com alguém da Starlink ou alguém da. cheguei. Ok, Bom e como é ponto. que Sim, correu? quando eu comprei, meti a morada e tudo mais, e aquilo lá no site diz lá, pronto, tem preparação. E eles mandaram-me um e-mail a dizer tinha que meter outra morada porque aquela morada não estava correta. E então a maneira de responder é tu abres um sistemazinho de ticket e eu disse: olha, confirmem que a morada, porque esta morada está 100% correta, parece um bocado estranho porque isto é um par de campismo, mas é mesmo assim. E eles depois, passado um diazito, responderam-me a dizer: olha, tens razão, desculpa, toma lá uma mensalidade grátis. Ah, E eu fiquei logo espetacular. todo. Logo. E eu ainda nem sequer tinha o aparelho. Ou seja, o primeiro mês eu nem sequer paguei, eles ofereceram. Enquanto que com Vodafones e nós fico sem net durante dias e dias e dias e com um bocado de sorte tenho que pagar mais. Que é para Ah, não ter a sim. mania. Por isso é que, por isso é que já não posso, já não consigo. Já não Não, não. consigo. O Eduardo entrou no mundo alternativo às nossas operadoras do mundo, Não da consigo. nossa Terra. Agora vive na É, órbita. fogo. Não, é o melhor, é Fico o melhor. triste mesmo. Fico E, por mesmo exemplo, quando tu triste recebeste o que seja equipamento, assim. eles solicitaram-te alguma coisa, tipo cartão de cidadão ou alguma coisa desse género? Ou neste Não. caso, E o. e solicitaram-te que Ou seja, dizes essa. quando recebeu a encomenda em Sim, si. sim, sim. Não. Deixaram cá na recepção e fui lá buscar. E essa morada, ou seja, tu deste uma morada, não significa que seja a tua morada residencial. Podias ter dado essa Não, casa não, dos eles teus queriam a pais. morada para entregar. Sim, sim, Exata. sim. Tu depois, Sabes? quando ligas à ficha, ele pergunta: é aqui que queres tipo registar este aparelho do Starlink? E eu meto Ok, sim. E ele então mete tipo o ponto, a coordenada exata. Eu tipo, pronto, então é aqui. Porque eu não ok. posso andar, se eu agora pegar na Starlink e for para Coimbra, ele não vai funcionar. Vai dizer: olha, estás fora do Estás fora sítio. da zona. Se eu Para isso tivesse tinhas que aquele ter a plano outra. móvel, Yeah, aí, exatamente. é isso Mas isso mesmo. só quando ligas à ficha e instalas é que dizes: olha, é aqui que eu vou viver. E Ok. aquilo fica registado aquela Isso é, morada. isso é muito interessante porque agora estava a pensar nisso na questão. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou num país não sei onde.
certo? Ou numa zona qualquer, não sei onde, e que sou até um ganda nómada, que vive aí num Airbnb e estou lá uma noite em cada Airbnb, como o pessoal faz. O que é que podes fazer? Subscreves aí esse plano da mobilidade, porque funciona em 150 países, mandas entregar a cena num cacifo Loki qualquer, aquela logística incrível que os gajos arranjam, vais lá buscar e siga para bingo, estás a ver? Ou seja, até nestes Exatamente. pequenos pontos é completamente brutal. É completamente brutal. Eduardo, muito Ah, é obrigado muito fixe, é mais muito uma vez fixe. pela participação e aqui para o pessoal da série, espero que tenham gostado aqui dos inputs do Eduardo, que já tem aqui alguma experiência, e digam também nos comentários, porque eu sei que bués de vocês têm Starlink, e se quiserem até podem dar aí dicas, porque há aqui muita gente extremamente conhecedora do mundo das telecom, e quem sabe até podemos dar aqui dicas para o Eduardo melhorar ainda mais o serviço, mano. Mete, sei lá, Pois isso sim. apontado a 25 graus a fazer ricochete na Não, mas cabana do lado. há pedis isso, que tu quando vais meter o prato, aquilo diz para tu inclinar X graus para a direita, X graus para a esquerda. É Ok, mesmo aquilo, é mesmo a app, é mesmo bonkers. Aquilo diz isso é como incrível. instalar aquilo perfeitamente bem, tudo com desenhinhos e tudo mais. É mesmo muito, muito fixe. Incrível. Muito obrigado a todos, pessoal, e vemos no próximo Viciado Comentar.